Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é mais um episódio do seu podcast Pode Entrar. E hoje nós temos uma mulher incrível. Ela é atriz, escritora, uma carreira renomada e muita expertise para contar pra gente. Eu vou receber hoje a Regina De Luca. Ai, gente, que loucura, Gente, quase que eu fui atropelada. que é isso? Otávio? Gente, Otávio, dá essa foto. Menino, olha, já fez tanta foto quando eu vi da Cidinha, tudo bem? Quem é esse, Gente, Otávio? eu vou lembrar. Gente, Meu Deus, cadê a Regina? Isso! Pode entrar? Claro, seja muito É a bem-vindo. Carla, né, amor? É Carila. Carla. É quase isso. É Carila. Ai, tudo bom, meu amor? Ó, eu trouxe um bolinho pra gente. Ah, olha só. Que bonita, gente, que chique Otávio, aqui. quem é essa mulher, Otávio? Nossa, que blusa linda, Ai, tô muito encantada. obrigada. Eu adoro esse verde. Muito obrigada. Nossa. A Regina, cadê, gente? Ela tá estacionando o carro. Tá É, difícil aqui? Tá Não. difícil, menina, que movimento. A senhora é quem, então? Muito prazer. Eu sou a Cidinha. Tudo bem, meu Cidinha, amor? tudo bem? Cidinha, tudo A bem, senhora graças a Deus. Faz o quê? E eu sou professora aposentada. E sou subsíndica do meu condomínio. Subsíndica, entendi. É. E faz o que, assim, uma subsíndica? Uma subsíndica faz tudo que a síndica faria, mas sem receber nada. Entendi. É, mais ou menos isso. Porque é uma administradora, né? Aham. Então a gente tem que ficar ligando. Então eu já tô ali, eu já resolvo. Otávio! Já faço. Sou eu, tá? Lindo! Otávio! Ele me conhece, né? A Regina tá vindo. Ela tá chegando, né? E a senhora Tá trouxe lá. um bolinho aqui pra gente? Um bolinho pra vocês que eu Me fiz, conta, que eu sou então. mineira. Mineira de onde? Ai, eu sou mineira, mas lá de São Sebastião do Paraíso. Conheço bastante o pessoal de lá. Uma delícia, menina. É bom, né? Mas tô aqui em Ribeirão há muitos anos. E me conta um pouco dessa sua vida, então, assim, até a Regina chegar, pra gente saber, né? Carila. Carila. Então, eu sou professora de português aposentada, dei aula a minha vida inteira. Aí o Toninho, meu marido, faleceu, né? Minhas meninas já tudo saíram de casa, eu fiquei naquele ninho vazio. E aí, o que a gente faz, né, Carila? A gente arruma encrenca, né? Entendi. E é muito encrenca todos os dias pra resolver? Todo dia, gente. Ai, mas eu gosto, sabe? Não largo de jeito Cuida nenhum do esse quê, cargo. exatamente? De um tudo, né? Das relações, Da vida né? dos outros, então? Da vida dos outros. Não gosto de fofoca, não, cara. Não gosto de fofoca, não. Né, Otávio? Ai, gente, então, menina, mas é cada loucura, menina. Tem cada personagem no meu condomínio. É grande o prédio, tem cobertura. Menina, Quem tem que mora na cobertura, menina. Tem uma milionária na cobertura. Baby Tox. Baby Tox. Menina, é tanto botox, uma bocona meu Deus. desse tamanho, parece uma tipo a Gretchen. salsicha. Menina, é um negócio de louco. Toda hora tá no cirurgião fazendo plástica. Nossa! Uma loucura. Uma loucura. E só ela, assim, que só é dá ela. personagem? Ela tem até coisa aí, Instagram, né? Esse É povo de Instagram, influencer. influencer, menina. Entendi. É uma loucura. O marido comprou os seguidores, né? Mas ela nega até a morte. Não, é tudo fã meu, gosta de mim, é doida, né? Esse tempo moderno, né? E tem mais uma, assim? Nossa, tem uma loucura, menina. Na hora que você vai descer... tem o Alonso, menina. Quem é o Alonso? Menino terrível. O Alonso, ele tá tentando uma carreira de MC. Você acredita? Entendi. Essa é a última dele. Já tentou de um tudo na vida? Tá. Ai, coitada da mulher. A mulher dele é bonita que nem você. Assim. Muito obrigada. Nossa, CEO de uma multinacional. E o marido tá tentando uma E carreira o marido, menino, uma vergonha. Você acredita? Não deslancha. Como é que é coordenar a galera do serviço, da portaria, da Uma faxina? loucura, bem. O pessoal não quer nada com nada. A gente tem que estar ali apertando, né? Agora, a faxineira é um amor, um anjo. A Cirlei. Nossa, é uma gracinha de menina. E a síndica, como que chama? A síndica, ela chama... então, menina, a gente quase nem chama ela, né? Porque eu tô lá pra tudo. Entendi. Eu sou pau pra toda obra. E aí, como eu tava te falando da faxineira, menina, tem aí a síndica do prédio, né? Antes da administradora chegar, é uma psiquiatra, menina, aposentada, mas é mais louca que tudo nós juntos, né, Otávio? Uma loucura, menina. Você precisa de ver e pega no pé da faxineira. Até hoje ela acha que ela ainda é síndica. Mas cata ela num couro.
precisa de ver, Psiquiatra menina. aposentado. É mais louca que nós tudo junto, bem. O que adianta? Que loucura, né? Ah, menina. Ai, tem uma outra também que estuda tanto, mas tanto, que ela tem até os ombros assim virados pra frente. Nossa, é aquela cretina. Não é, Otávio, é aquela socióloga. Menina, mas é um fumacê naquele apartamento. Nossa, que coisa doida. Nossa, mas inteligentíssima, menina. Ah, Mas uma entendi. loucura, uma loucura. Pesquisadora da área social. Você precisa de ver. Olha só. Formada na Universidade Católica Apostólica Ateísta, nada consumista e absolutamente naturalista. Não binário. Nossa, não binário. Menina, essa modernidade, gente, que loucura, né, Carla? Gente, a Regina tá vai demorar? Não, estacionando. vai demorar. Que loucura. Nós vamos, então... A gente... Podemos começar já, então? A gente pode começar a transição. Nós vamos começar essa transição que eu vou apresentar para vocês a Regina de verdade. Gente, cadê Podemos Otávio? começar. Otávio, traz um copo aí para mim, sem ser esse que eu vou beber, porque senão vai dar problema aqui. Porque essa bochecha aqui não é... Não é. Não é. Essa bochecha é bochecha de Cidinha. Essa bochecha é de Cidinha. Né, Otávio? Vamos lá. O Otávio já está acostumado, gente, mas há muito então, tempo. enquanto a gente começa a desfazer essa personagem, a desmontar essa personagem, Regina De Luca, gente, com muito prazer aqui no Pode Entrar. Muito Seja prazer, muito bem-vinda. Ela vai tirando aqui o personagem. Otávio, você tira a câmera aqui de mim agora, ó, que eu preciso tirar a bochecha. É bem rápido, coisa rápida, gente. Aí essa joga bochecha, lá na bonita. essa bochecha não é dela. A Regina é atriz, escritora, foi ela que escreveu o monólogo, foi ela que idealizou a Cidinha. Né, foi isso aí, Carila. Bom, agora já podemos aparecer. Pronto, já está desmontando, mas agora a câmera já pode voltar para ela. Rê, me conta um pouco da sua história. Tudo bem? Bem-vinda, seja muito bem-vinda. Obrigada por essa apresentação. Eu que agradeço. Essa amostra grátis de Cidinha. Me conta um pouco da sua trajetória. Ai, menina, olha, a vida é muito louca, né? Comecei minha carreira, eu fiz ADM, Administração de Empresas. Sempre teve um viés artístico? Você sempre teve essa veia artística? Menina, quando criança, eu fiz teatro, amava, Tá. né? Fiz na minha rua, com um grupo, assim, de amigos. Até participei do Saltimbancos, uma apresentação. As crianças foram o coral da história toda lá, né? Cantamos e tal. E era um encantamento, né? Tudo aquilo. Mas, aquela história, né? Eu tô com 46 anos, quase 4.7. Então, é uma era um pouquinho mais fundamentalista, né? Então, o teatro não era, assim, para ser levado tão a sério, né? Exatamente. E aí, vou só tirar aqui um restinho de personagem, gente. Porque Vou tirar o bumbumzinho aqui e o peitinho. E aí, cara. Que é da Cidinha. Que é tudo da Cidinha, gente. É tudo da Cidinha, gente. Porque eu sou, assim, nadadora profissional, praticamente. Pode ir mais pra lá, se você quiser. Nada de peito, nada de bunda. Otávio, corta pra mim aqui o negócio, porque, meu Deus. Corta ali, que agora vai rolar um... Ah lá. Quase um striptease aqui, gente. Mentira, já tá... O volume é bem menor. Já tá de Regina total agora. Prontinho. Então, e aí, menina, a sequência da questão da carreira, né? Aí eu fui fazer ADM, né? Ali naquela época, daquele momento de escolher o que fazer, né? Mas antes disso, ainda na escola, eu estudei no COC, fiz teatro no COC uma época ali, mas era adolescente, né? Amava. Mas essa história, o que você vai ser quando crescer? O que você vai fazer? Artista. E artista era totalmente fora de cogitação, até pra mim, porque a gente absorve muito o meio, né? Por mais que aquilo grite, algumas pessoas aquilo faz um barulho maior, né? Eu morando em Ribeirão, talvez se morasse no Rio de Janeiro, né? Era mais tivesse participado de algumas coisas e aquilo despertasse mais. Mas ficou quietinho por muitos anos. Fiz ADM, trabalhei em área comercial, aí migrei para o RH, fiz gestão de pessoas, né, a minha pós, e migrei para recursos humanos. E trabalhei muito tempo com consultoria de RH. E trabalhei também em empresas, né, no setor de RH, como analista,
né, de RH e tudo mais. E aí o negócio começou a gritar. E ele começou a gritar dentro de mim essa vontade ali em 2019, um pouco... 18 já estava, porque, em verdade, eu fui fazer o teatro no Teatro Santa Rosa em 2013, ali, 2014. Tá. E aquilo me veio, o Leonardo Santa Rosa, que é o professor maravilhoso, que eu amo, de paixão, incrível. Sou super fã do Santa Nossa, Rosa. ele é maravilhoso, né? Eu falo que ele é um educador, ele nem é um professor, né? Porque ele mudou minha vida, assim. Aquele momento foi o momento. E eu fiquei encantada com a aula. Eu fui fazer uma aula, assim, pra curtir mesmo. Vou fazer aula de teatro e aula de dança, que eu também adoro. Tá. Aquele negócio da criança interior, né? Foi gostava de dançar, gostava de teatro. Foi a sua criança interior. Falei, eu vou fazer isso pra curtir. E fazia aos sábados. Era hobby? Era um hobby. Tá. Que é o que o meu cérebro entendia que aquilo seria um hobby, né? Tá. E ali no curso, na primeira aula, eu já me encantei. E aquilo veio algo de dentro que eu fiquei confusa com tudo aquilo. Eu senti que tinha uma coisa mal resolvida e uma coisa muito grande vindo, mas eu não sabia lidar com aquilo. E na primeira aula, o Léo já falou para mim, você veio da onde? Porque a gente até então não se conhecia. Ele, você é de São Paulo? Você veio do Rio? Você já trabalhava com teatro? Eu falei, não, eu fiz na escola e tal. Meu Deus, mas você é atriz, você ocupou o palco, né? Porque faz aquelas improvisações, né? A gente cria cenas em aula, né? Você ocupou o palco inteiro, criou signos de personagem. Eu falei, o que é isso? Signos de personagem. Signo, pra mim, era algo astrológico, né? Astrologia, né? Gêmeos. Não, eu sou de Gêmeos, né? E ele, não, esses movimentos que você fez, né? Que eu fazia assim, fazia umas coisas com uma madrasta que eu fiz, né? E aí ele falou, isso chama signo. Olha né? só. Algum movimento que você faz repetitivo, de repente há um tique, isso chama signo. É algo que aquela personagem tem na personalidade dela. E eu, gente, que curioso e tal. E houve aquele alvoroço interno. Mas aí até a gente compreender o movimento que a alma faz, né? O corpo entender, enfim, e vice-versa. E aí eu fui continuando fazendo o curso. E aí, alguns momentos eu parava. Aí eu voltava. Aí eu parava, voltava. E ele, mas... Menina, eu sou assim com dança. Que sou loucura. sapateado. Eu vou e eu volto, eu vou e eu volto. Eu ia e voltava porque aquilo estava me assustando. Eu falava, eu vou... Porque como eu já tinha feito uma transição de área comercial para RH. Para RH. Aí fica aquela coisa, eu não sou a geração Z, né? Que o pessoal fala que é confuso, não, a geração Y. É. A minha ainda é a X, né? Anterior. Nós somos millennials. E aí, tem as millennials, mas eu sou anterior a millennial, né? Que é a X, né? Porque eu sou de 78, eu ainda pego os anos 70. Não sei, você sabe, Otávio? Não e aí eu falei, disso, não. Tô entrando nisso, né? E tô em crise de meia-idade aqui. Tô surtando aqui. Então eu falei, não, tem alguma coisa de errado, eu já mudei. Aí nós tivemos uma pandemia. E o que tá acontecendo com a minha Como cabeça? foi a pandemia aí? Aí, antes da pandemia, o negócio entrou em ebulição. Tá. E aí eu tive um troço que eu falei, gente, eu tô tendo o tal do burnout. Eu tô tendo esse troço. Tá tudo muito confuso. E naquele período eu também estava entrando na menopausa precoce, que minha família entra tudo precoce. Aí eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Que show da Xuxa é esse, né? Show da Xuxa é esse. E na época ainda não tinha essa expressão, né? Mas assim, retrata total, né? Eu falei, gente, que bagunça é essa, né? Tá. Será que eu tô com burnout? E tô em crise de meia-idade, tô ficando doida e tal. E aí, até eu compreender que realmente aquilo estava acontecendo, tem que mudar, né? Não é um hobby, é algo realmente que está dentro de mim, eu tenho que fazer. Aí, em 2019, aquilo foi ebulição. 2020, eu falei, não aguento mais. Eu ia trabalhar realmente carregando, assim, um peso enorme. Eu falava, gente, eu amo isso aqui. Porque eu tenho livro publicado na área de RH, já viajei pra caramba na época, consultoria, fazia com um amor, uma coisa imensa, né? E o engraçado é que eu comecei a falar em público realmente, porque eu brinquei de teatro ali, né? Tá. Com 13 anos e mais novinha também com uns 10 anos. Só que na época da minha faculdade, eu era super tímida. Eu não apresentava um trabalho na frente. Olha só. Eu fazia o trabalho inteiro,
Mas não Sabe aquele negócio do grupo? Não pode deixar. Eu faço, eu pesquiso, faço o alguém trabalho apresenta. Só para não ter que me apresentar lá na frente, porque eu tremia inteira e não dava conta. E aí, por conta do livro... palco, gente. Olha que loucura. E por conta do livro e tal, dos livros que eu fiz, aí o pessoal começou a falar, você tem que fazer palestra. Imagina, tá aí o livro, tá tudo certo, não vou fazer palestra. Tem que fazer palestra. E a Feira do Livro me convidou para uma palestra. A Feira do Livro de Ribeirão, o pessoal me convidou para um salão de ideias. Eu passei mal um mês inteiro antes desse negócio. Eu falava, eu não vou falar que eu fiquei doente. Falava com a minha mãe. Eu vou passar mal nesse dia. Eu vou passar mal. Falar que alguém, mãe, eu posso falar que você foi pro hospital, alguma coisa. Eu não vou conseguir. E minha mãe, não, calma, vai dar certo. E aí eu me lembrei de uma coisa que meu pai falava, né, que já estava falecido naquele momento. Ele falava assim, para falar em público, você tem que falar de um assunto que você entende. Se você entender do assunto, é meio caminho andado. Verdade. E aí, eu falei pra mim mesma, no dia, eu falei, caramba, eu que escrevi esses livros, eu tenho que entrar e falar do livro que eu escrevi, não tem erro. É isso. É isso. E aí, o negócio destampou. E aí, enfim, aí nesse meio todo aí eu todos os anos participava, fui fazer palestra em tudo quanto foi lugar, e o negócio destampou. Aí teve a situação do teatro lá no Teatro Santa Rosa. 2019, eu tô com burnout, tô aqui no climatério e tal. E eu falei, tô louca, tô ficando doida, enfim, num relacionamento muito ruim, né, amoroso, tava tudo muito, muito de ponta cabeça. Era a mudança de chave da vida. E, menina, aí eu peguei, conversando com o Léo, né, com a minha mãe, não sei por que você ainda não fez, não sei por que você ainda não largou tudo e foi pra cima disso e tal. Aí o Léo sempre falava, né, às vezes que eu ia e voltava, ele sentava comigo, Regina, você não gosta? Porque talento você tem, você não gosta. Se você não gostar, tudo bem, não faz. Mas se você gostar, é um desperdício. Se joga logo. Aí, resolvi me jogar ali em 2020. 2020 a gente estava na pandemia, né? Tudo fechado. Tudo, aquela bagunça. E teatro foi o que mais demorou para abrir. Mas aí, realmente, o negócio gritou de uma tal forma que eu falei, não, eu vou esperar e tenho fé que a coisa vai mudar e eu vou ter oportunidade. Até então, eu não sabia como eu ia fazer meu monólogo. Mas eu sabia que eu ia colocar os personagens no palco. E como surgiu a Cidinha, né? A Cidinha surgiu numa das peças com o Léo, na pandemia. Nós fazíamos a aula de teatro por Zoom, né? Tá. Acho que era o Zoom mesmo que usava até a ferramenta, né? Online, era tudo online. Tudo online. E aí, ele ia fazer um show de calouros e ele pediu para cada aluno criar uma personagem, né? E mandar os vídeos e tal para ele ver e mandar no grupo, para que todo mundo se movimentasse. Isso fez muito... Eu falo, teatro não é terapia, teatro é terapêutico, né? E nessa época foi importantíssimo para aquela turma toda. Eu imagino que tenha mantido ali a sanidade de muita gente. De muita gente. A união foi muito grande, aquilo foi importantíssimo. E aí, criei a Cidinha. Tá aí um nome pra gente trazer, não pode entrar, viu? O Leonardo Santa Rosa. O Léo Santa Rosa. Ele é maravilhoso. E aí, menina, só sei dizer que criei essa Cidinha foi na esteira de uma outra personagem que eu tinha feito lá também, que era uma Rapunzel mineira. Uma Rapunzel mineira que ficava trancada na torre e ela estava louca, enlouquecida. Então, o sotaque mineiro, o tom, a coisa, eu já tinha dessa outra personagem. Tá. E eu estava fazendo uns vídeos dela também. Mineira, não sou, mas adoro o sotaque, acho delicioso. Eu amo imitar os sotaques, né? E aí, fiz a Cidinha. Eu falei, eu vou fazer uma senhora que pode ser tia da Rapunzel e vou falar sobre receita de pão de queijo, que ela está ajudando a Rapunzel a ser empreendedora. Né? Uma viagem total, mandei para ele e para o grupo, todo o pessoal adorou. E aí a Cidinha foi personagem desse show de calouros que nós fizemos, como vários outros personagens que tiveram, né, que foram super legais. E aí, quando a gente estava naquele momento da pandemia, que abre e fecha, pode ir, vai com máscara, a gente conseguiu fazer uma apresentação ainda. Que legal. E foi super animado. E aí, destampou. Eu comecei a fazer toda hora vídeo de personagem. Cada hora um, e ia postando. Postava e mandava para o grupo. E aquela animação, né? Todo mundo ficava trocando essas figurinhas e tal. E aí eu pensei, eu vou colocar essa galera em alguma situação. Vou fazer um monólogo
dessa história toda, né? E aí o negócio começou a desenrolar. Que legal. Foi muito E aí, bacana. hoje, você trabalha exclusivamente com atuação ou você ainda carrega o mundo corporativo? Não, saí completamente, me desvinculei Completamente. totalmente e tô totalmente no teatro. Como foi essa transição de carreira? Então, a transição de carreira a gente trata como algo assim. Não, tem que fazer. É porque ela nem assim, sempre é fácil, não né? é. Assim, até porque, assim, você gosta, e aí tem toda uma profissão consolidada, toda uma expertise, o pessoal, assim, aí tem a turma do isso, vai e faz, mas também tem a turma do você é louca. Você ficou Você doida. ficou doida? Você vai largar tudo agora E nessa tem a altura do gente campeonato? fazendo isso com a gente, E a gente né? internamente, né? O que você tá arrumando? O colar da Cidinha. O que você tá arrumando? Né? Você vai fazer o que nessa altura da vida? E não é algo simples, né? A gente tem que se preparar de alguma maneira, né? Financeiramente, você tem que fazer alguma reserva, você tem que pensar como que vai ser aquela trajetória, quanto tempo que eu vou me dar para isso. E dentro da pandemia ficou mais complexo, né? Atrasou um pouco mais Atrasou o processo. mais o processo, porque de 2020 a 2022, que eu pude realmente estrear, foi um tempo de criação, foi bem legal, mas também foi, enfim, para cada um foi uma loucura, né, Sim. por diversas razões. Sim. E além disso, tinha isso e entrando na menopausa, foi uma loucura, né? E as questões Só as pessoais, né, mulheres que que já passaram, envolviam, né? só as mulheres que já passaram pela menopausa, eu ainda não, mas daqui a Deus, pouco pai. vamos chegar. Mas assim, o que eu vejo de relato de amigas e de mulheres, outro assunto sensacional para a gente trazer, né, Otávio? A galera do climatério muda muito. É Muda a cabeça, enlouquecedor. muda os sentimentos, muda tudo. É enlouquecedor. A gente fica completamente diferente, você não... E assim, é aquela oscilação, você tem TPMs terríveis, que você... às vezes o seu ciclo encurta, o meu, na verdade, ele espaçou mais, né? Então... Insônia, calor, cai cabelo, a pele fica seca e vai indo, gente. Exatamente. Os calores, até hoje eu não tenho. Graças a Deus, espero que eles não me visitem, mas queda de cabelo, pele seca, boca seca, Insônia. insônia, um nervosismo enorme, uma sensibilidade que fica à flor da pele. Você acorda a boca seca de ressaca, sabe aquela boca de Sem ter ressaca bebido nada. universitária? Aham. Sem beber nada. É um negócio, assim, assustador. Assustador, assim. A gente fica meio de ponta cabeça. E agora o pessoal hoje, tá qual falando é a mais disso, né? hoje está bem mais comum. os Tá, e a canais gente têm consegue falado identificar. mais. Eu identifico, eu falo, nossa, eu tava assim, olha que Era louco. isso. Mas naquele momento não tinha ainda, e é recente. A gente tem muitos assuntos que não se falavam, que as pessoas sempre tiveram, sempre Explodiram, sentiram, né? explodiram, né? O TDAH, o autismo, e agora a menopausa, A o climatério e tudo menopausa, mais que tem vindo aí. exatamente. Muita E coisa. hoje, qual é a rotina da Regina? Hoje é 100% arte. Hoje é 100% arte. Eu dou aula de teatro no Teatro Santa Rosa, né? Legal. Porque aí eu profissionalizei mesmo, eu fui atrás de tirar a DRT, enfim, fiz, o meu monólogo, a minha estreia foi incrível, fiquei felicíssima, fiz no Teatro Santa Rosa, que foi muito mágico para mim esse momento. Antes eu tinha feito uma estreia no infantil com um parceiro, que a gente estava fazendo uns vídeos, algumas coisas, que era a personagem Nona, uma italianona, né, contadora de histórias, e o Caco Macaco, que ele fazia o fantoche. Ah, que legal. E foi lindo, a nossa estreia foi maravilhosa, a gente As crianças esgotou ficam os encantadas. ingressos, tinha gente sentada assim, até no degrauzinho, umas crianças estavam sentadinhas. Foi um negócio incrível, a gente ficou emocionadíssima, assim. E foi em 22. 22 foi um ano bem virada mesmo. E aí... Era para você ter certeza que você estava no caminho Nossa, certo. foi delicioso, delicioso. Aí, em abril, a gente estreou o infantil e em maio eu estreiei a Cidinha, o condomínio da Cidinha. Que aí eu coloquei todo mundo dentro desse condomínio. E quando eu criei isso, aí eu comecei a criar situações, né? Os conflitos de cada personagem, como a Cidinha chamaria cada um. E aí tudo foi acontecendo, né? E aí, vários parceiros que... Foi maravilhoso, que foram surgindo. O Otávio, né, Otávio? Maravilhoso! O nosso... Um parceiraço que surgiu através da minha diretora. Dos backstage. Muito legal. Foi fantástico. Ele trabalhou, ele fez uma sessão de fotos para a Luara Pepita, né, numa loja, né? Gente, eu fui aluna da Luara Pepita. A Luara Pepita é uma no Minas. graça. Eu fiz No teatro Minas? com a Luara no Minas.
Que Mas foi um máximo. tempo muito curto. Mas tenho essa vontade de dar arte. Sempre fui a menina Você das tá aqui artes. já é, né? O Sempre negócio das fui. artes. É, no colegial, né? Que agora é ensino médio. Mudaram o nome do negócio pra ver se eu A fico gente inconformada. que lute. E apresentava peças, poesia. É. Nossa, apresentei uma vez, declamei, gente, Navio Negreiro. Ai, que lindo. É uma delícia, Eu né? gosto muito. É uma É um delícia. encanto. Você tem tudo a ver, né? É perceptível aqui também que você E tem os meus filhos, a graças a veia Deus, todos pulsa. gostam, assim, os dois. E a Luara é Ambos. maravilhosa, ela foi minha diretora, assim, porque o meu parceiro Moisés Prestia, que ele tem a Prestia Sonorização, né? Ele trabalha com música, ele, a esposa maravilhosa também, eles são músicos, né? E aí, quando a gente foi fazer a peça, a esposa dele conhecia a Luara, apresentou para nós e ela dirigiu o Baú de Histórias, que foi a nossa infantil. Que legal. E aí, no processo do baú, eu perguntei para ela: você tem tempo, agenda, né, para fazer a direção do condomínio? Eu falei: ele está praticamente pronto, mas eu preciso de um olhar de fora. Eu preciso que alguém me fale: tá bom, não tá, essa entrada, aquela, muda aqui, muda ali, né? E foi maravilhoso o processo, né? Foi um processo super rápido, a gente ficou junto há um mês e uma vez por semana a gente se encontrava e eu já estava montando tudo. O Nicolas Trivilato também, que é ator e dirigiu a parte audiovisual da peça, que é um amor de menino também, sensacional, super talentoso. E aí a gente fez esse trabalho tudo junto. E o Otávio veio de presente aí da Luara, porque ele foi fotografar o baú de histórias, né, Otávio? E aí ele fotografou o baú, foi maravilhoso ali, as fotos ficaram lindas, a gente se encantou. E aí eu falei pra ele: Otávio, eu preciso de um cartaz pra peça, eu preciso das fotos, né? Eu queria as fotos em bolinha, assim, fazer um prédio e tal. E aí ele montou tudo, foi rapidíssimo, né? Sensacional, Foi a toque de gente. caixa, assim, que a gente foi fazendo. Sensacional. Para dar tempo, né? Que eu sou dessas. Eu marco a data e depois eu vivo o processo desesperadamente. Fiz isso com o meu segundo livro, marquei data de Me lançamento. conta dos livros. Quais foram os livros que você já lançou? Vamos incluir aqui os de RH também. Vamos incluir. Inclusive, estão na Amazon, né? Estão à venda, viu, gente? Na Amazon, Tira o Pé da Minha Marmita, volume 1 e volume 2. Olha o que ele tem. E o primeiro cartaz? Nossa, o primeiro cartaz. Depois a gente fez ele no vermelho para esse ano. Que legal. Eu incluí mais personagens, tava com 11 aqui, aí eu fiz mais 4. Que legal. Ai, que lindo. Condomínio da Cidinha. Condomínio da Cidinha. Né, Otávio? Muito bom, gente. Então, e os livros, meninas, surgiram assim, na minha trajetória área comercial, coisas que eu vivi e ouvi, né? Então, eu falei muito sobre essa questão de assédio moral, dano moral, assédio sexual, preconceito. Tem até um capítulo que chama Preconceitofobia, né? Que fala sobre preconceito com homossexuais. Enfim, várias situações que aconteceram e que eu vivi e ouvi e que eu fui colocando num papel. Eu fui escrevendo porque aquilo me incomodava. É aí que a gente entende que a gente é da arte. Porque a coisa nos incomoda de uma tal maneira e a gente precisa sublimar aquilo de alguma forma, né? E o artista sublima fazendo a arte, né? E eu não tinha esse entendimento. Eu fui escrevendo. Tá. E na Como época, chama meu os pai livros? era vivo, Tira o Pé da Minha Marmita. Tem o volume 1 e volume 2. Tira o Pé da Minha Marmita. Regina De Luca, tá na Amazon. Tá Os na dois. Amazon, os dois. Os dois, viu, gente? E aí, menina, foi uma loucura, porque eu lembro que eu mostrei pro meu pai na época, que era vivo, eu falei: pai, tô escrevendo isso aqui e tal, né? Situações que eu vivi, ouvi e tal, né? E ele falou: nossa, filha, faz um livro disso. Por que você não faz um livro? Aí eu falei: nossa, pai, imagina, eu, escritor, falando: não, tá muito legal, né? Vai fazendo os capítulos e tal. Aí minha mãe é uma leitora voraz, né? Minha mãe, assim, lê um livro atrás do outro, às vezes vários de uma vez. 2 ao mesmo tempo, 3 ao mesmo tempo. Assim, incrível, né? Na minha casa sempre foi uma coisa bem forte isso, né? Já vinha dos meus avós e tudo mais, né? E aí eu peguei e mostrei, minha mãe falou: tá muito bem escrito. Eu falei: mãe é mãe, Tá né? puxando o saco. Mãe é mãe. Ela tá aqui com a gente. E Por isso que eu tô olhando ali pra ela, que ela tá sentadinha ali assistindo. esperando. Né, mãe? Hã? E vai que vai.
Só olhando, só essa olhando. mamãe só observa. Só observando. E ela falava pra mim. Ela falou, tá muito bom, né, mamãe? Ela falou, tá muito bom. É. E eu não acreditava, né? Porque Tá. A mãe gente é acha que é mãe, mãe. né? Ela falava de, não, você é É. mais bonita que a Gisele Bündchen. Eu, aham, né? E aí, enfim, a coisa foi acontecendo, mas aí eu fui mostrando para mais pessoas, você vai criando a confiança, né? Como foi no teatro também, né? Eu precisei muito dessa resposta de fora Tá. também, né? É. Esse movimento de fora para dentro, né? E aí, porque o desejo existe, né? A gente tá fazendo, sente todo aquele alvoroço interno, mas você fala, você sempre acha que você tá meio doida, né? E aí, o pessoal foi curtindo, foi gostando, e aí eu fui montando isso, né? E foi um período doloroso também. Depois meu pai teve um AVC, ficou muito tempo acamado. E nesse período que eu fui A arte montando foi tudo te isso. sustentando. A Foi me arte foi sustentando. sustentando, inclusive emocionalmente. Exatamente. Aí minha mãe foi a editora dos livros, né? Porque eu fui imprimindo, a gente ia na mesa da sala, ia montando, o que fica melhor antes, melhor depois e tal. E o negócio fluiu. Paguei para fazer realmente, né? Eu comecei assim, eu fui numa editora de Ribeirão Alés de Suma, que é uma editora gráfica, muito séria, muito bacana, mas precisa do investimento do escritor. Eu investi e fiz e lancei. E foi muito bacana a resposta. Eu tive uma resposta maravilhosa na época da Feira do Livro também, que eu fiz o lançamento na Paraler, né, que existia na época, né, da Marilene, maravilhosa, que já se foi, né, e deixou um legado aí de pessoas e leitores, né? Sim. Porque, infelizmente, a livraria É. fechou, o mundo muda É. muito, né? E aí eu fiz o meu lançamento lá, foi super legal. E ela, nossa, teve fila, ficou super satisfeita, né? Que Ela era legal. uma incentivadora, assim, uma mulher incrível. E aí, depois eu fiz o relançamento na Feira do Livro, que me convidaram para fazer no stand de autores locais lá. Que até eu conheci a Irene Coimbra, que é uma apresentadora de TV desse meio, né? Chama Ponto e Vírgula o programa dela. E aí ela falou, olha, eu vou te apresentar uma galera e tal, né? Nossa, eu entrei num mundo fantástico, né? Para quem gosta de arte, de escrever, você mergulha num universo maravilhoso de pessoas, né? E foi aí que eu fui fazer esse relançamento no stand de autores locais. No stand de autores locais, o meu livro naquele ano, que foi o ano de 2010, eu acho, foi o livro mais vendido. E eu fiquei impressionada. E fui saber isso pela televisão, assistindo a TV local de Ribeirão. E o pessoal falando, eu tiro o pé da minha marmita, foi o livro mais vendido, tal, tal, tal. E nesse ínterim, apareceu num programa ali também local o Dr. Brasil Salomão, daquele escritório maravilhoso, Brasil. e ele dando uma entrevista e falando do meu livro. Uau! Aí eu falei, gente, o que tá Uau, acontecendo, que né? legal. E ele ganhou de um advogado, que foi meu parceiro, que fez a parte jurídica, né? Que ele colocou algumas questões ali que eu não tinha conhecimento, né? Tá. Que eu pedi para ele dar essa consultoria, ele era meu colega na pós. E aí eu falei, você faz essa parte e tal? E aí ele presenteou o Dr. Brasil, e o Dr. Brasil falando no programa do meu livro. Não, porque é um livro muito interessante, papapá, papapá. Qual que é o nome da autora? Aí o pessoal lá falando. E aí o negócio foi acontecendo. Aí eu tive a ideia de fazer o segundo, eu falei, eu tenho mais histórias, eu vou fazer um volume 2. Aí que eu fui louca, marquei a data de lançamento com a Marilene. E correu. E aí fui fazendo a corrida enlouquecida. E fiz Colégio de Suma novamente. Aí eu trabalhando com RH, que aí eu já estava mergulhada na área de RH, me formei em gestão de pessoas, estava trabalhando numa consultoria, que era o Armando Calderaro, que era o dono, que infelizmente também já se foi, mas a família conduz hoje a empresa. E eu fui trabalhar na consultoria dele e da esposa, né? Pessoas maravilhosas. A esposa dele fazia o financeiro, tomava conta da bufunfa, e ele fazia toda a parte de RH, né? O RH estratégico e também a parte de DP, né? As folhas de pagamento e tudo. E aí, enfim, me perdi aqui na linha do tempo. Eu quero saber o seguinte, o que é mais difícil Fala de mais como da lidar cobra. com os egos do teatro ou com as vaidades do mundo corporativo? Eu acho pior o mundo corporativo. Tá. Eu acho que o mundo corporativo... Eu não sei, é tudo muito difícil. Até porque hoje eu tenho o privilégio de ser autônoma numa área, mas que eu também me relaciono com muitas pessoas.
E acaba sendo muito parecido com a época que eu trabalhei com consultoria, que era tudo muito mais dinâmico e não havia uma convivência diária constante, né? Que eu acho que essa é a grande dificuldade. Acho que até essa questão de trabalho home, né? Eu acho que ajuda muito nessas questões também, porque eu acho que a gente precisa conviver socialmente, o ser humano necessita, mas ao mesmo tempo também a convivência constante também ela se torna um veneno, eu acho. Sim. Acho que há de se ter um equilíbrio, como tudo na vida, né? Você indicaria o teatro para todo mundo, independente de... eu não quero ser artista, mas é para... O teatro, eu indicaria. Desenvolvimento pessoal. O teatro é a escrita. Eu acho que é independente da pessoa querer seguir, eu acho que é uma forma de expressão muito importante. E é como eu falei, não é terapia, mas é terapêutico. Eu acho que é super bacana. Qual foi o papel mais difícil que você já interpretou? O mais difícil... Vamos pensar. Com mais preparação, com mais dedicação, que exigiu mais da Regina. Que exigiu mais. Pensar, porque eu adoro tanto o processo que eu não fico não assim. A dificuldade. Eu vejo assim ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo é tão prazeroso fazer que até aquela questão da transição de carreira, né? Um chamado interno, você estudar bem como você vai fazer isso, apesar da loucura que é. E dar conta desse processo todo no sentido de que não é um mar de rosas, você vai encontrar dificuldades muito grandes, né? Eu encontrei ali a pandemia no meio do caminho, aí questões que você enfrenta, às vezes doença na família, você passa por uma situação que cai na tua cabeça do nada, você tem que lidar. Enfim, tudo dentro, porque a vida continua e ela se torna mais complexa quando a gente tem mais de 40 anos, ela vai se tornando mais complexa. De responsabilidades e tudo, né? Então, assim, não dá para romantizar, né? Mas eu também não romantizo o processo, mas que, ao mesmo tempo, para mim, é muito prazeroso. Sabe quando você encontra a sua turma? Uhum. E que você fala, se em algum momento eu perceber que eu não estou conseguindo tirar mais o sustento disso, eu não estou conseguindo andar de pé nisso, isso vai sempre caminhar comigo de alguma maneira. Sim. A arte, Sim. né? O teatro. Então, ele está em mim. Hoje não é terapia, mas é terapêutico. E não sai mais de mim. Mas a gente não tem como ficar romantizando muito, né? Mas o processo é uma loucura de paixão que eu tenho com o processo. Eu adoro o meme que fala, o processo sabe que a gente está confiando nele. Exatamente. Porque tá todo mundo nessa onda de confie no processo. O processo está sabendo e não dá para romantizar, nele. né? Não dá. Não dá. O processo da personagem eu acho maravilhoso, mas o processo de ser artista... ele é empreender, e empreender não é uma brincadeira. Exato. É uma brincadeira criar um personagem. Eu levo como uma brincadeira, um processo de expurgar coisas internas, quando você vai fazer algo do drama. Você expurga muito, por isso é terapêutico. Mas empreender não é uma brincadeira, né, minha amiga? É uma luta constante, né? Você se reinventa a cada dia, você... pensa que eu fui fazer, em alguos momentos, por mais que você ame o que você faz, que é o que eu faço, sim, é um amor, claro que existe. Mas você fala, o que estou fazendo? Peraí, né? Ficou muito confuso isso, tá muito difícil. Até que vem as respostas de que você tá no caminho certo. E aí vem alguma coisa, você fala, não, é isso aí, vamos lá. Então, assim, é uma loucura. Antes da gente terminar, eu queria que você deixasse aí as pessoas como que faz para achar a Regina. Para achar a Regina... @Regina De Luca com 2 Cs, _, que já tinha outra. A gente tem que acertar as coisas na vida. Então é @Regina De Luca com 2 Cs, _. E, enfim, no Teatro Santa Rosa também, é lá que me encontra. As aulas acontecem de que dia? As aulas acontecem às quartas-feiras, eu dou aula para kids e adolescentes. Mas também lá tem aulas para adultos. Iniciantes. Quem nunca fez aula pode procurar. É para quem nunca fez mesmo. É entrar e se divertir. Porque teatro é para divertir. Muito esse tempo com a gente. Obrigada, meu amor. Ter trazido a Cidinha, né? Assim, é um privilégio poder assistir um pouco da arte mais de perto.
E eu queria muito, muito te agradecer, desejar sucesso e que você volte sempre aqui no Pode Entrar. Eu que agradeço, gente. Eu falo mais que o homem da cobra ou a mulher da cobra. Qual que era o ditado certo? Era né? o homem da cobra, Era o mas homem da agora cobra, as mulheres né? comandaram, as A mulheres gente- estão dominando, então, então é a vai mulher ser a da mulher. cobra. Eu falo pra caramba, você vê que ela tem que até interromper. Mas falou que pode entrar, meu amor, eu tô entrando, entendeu? Porque pode entrar mesmo, a casa é sua. Esse foi o nosso episódio de hoje com a Regina De Luca. Rê, muito obrigada. Obrigada, meu amor. Muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, Otávio. E Tchau, obrigada, gente. viu, pela Até o próximo abertura Pode Entrar. maravilhosa. Obrigada, gente.